Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo para o canal e dando continuidade à nossa playlist de imposto de renda para 2023. Inclusive, se você ainda não conhece os outros vídeos da playlist, fica o convite para você acessá-los, porque os conhecimentos que eu trouxe nesses vídeos são fundamentais para você também compreender o que eu vou dizer na aula de hoje. Basta você acessar aqui o meu canal do YouTube, vir na parte IRPF 2023, que você vai ver esses outros vídeos que já tem gravados aqui no canal. Tem vídeo sobre as exatas regras que te obrigam ou não a ter que declarar imposto de renda. Tem vídeo sobre a declaração de investimentos de renda fixa no imposto de renda, declaração de ações. E agora, enfim, então vamos aprender juntos a declarar fundos de investimento imobiliário, os chamados fundos imobiliários e ETFs, na sua declaração anual. Se você comprou ou vendeu, ou manteve em carteira fundos de investimento imobiliário, os chamados fundos imobiliários, os FIs ou ETFs, esse vídeo foi feito para você, então vem aqui que nós vamos então agora direto para dentro do programa da Receita Federal para você vir comigo, mãos à obra, entender como que a gente declara esse tipo de investimento. Mas antes de partir para essa demonstração prática, só queria lembrar você de que eu tenho um canal de comunicação exclusivo com os meus seguidores, o grupo do WhatsApp Comunicações da Sofia Abreu, e se você quiser receber as minhas dicas de investimento, as minhas análises de mercado financeiro, entre no grupo pelo link que eu vou deixar aqui embaixo. Dito isso, vem aqui comigo dentro do meu programa da Receita Federal para você, enfim, aprender a declarar seus fundos imobiliários e seus ETFs na declaração de imposto de renda agora em 2023. Bom, pessoal, então a gente já está aqui com a tela aberta, do meu programa da declaração anual e relembrando você, de alguns conceitos que a gente trouxe, nas outras aulas aqui da playlist Imposto de Renda 2023, é muito importante você entender o que a Receita quer de você na declaração anual. Eu vejo que tem muita gente que fica aí perdida, sem saber o que informar na declaração, e eu quero trazer então para vocês isso, o que a Receita quer de você, para que você não fique mais com receio do que você tem que falar, o que você não tem que falar. E com relação aos seus investimentos, a Receita Federal quer saber como que foi a sua evolução patrimonial, o que você recebeu, o que você comprou, o que você vendeu ao longo de todo o ano de 2022. E para isso, o primeiro passo que a gente tem que fazer na hora que a gente for declarar os nossos fundos imobiliários ou os nossos ETFs é vir aqui na parte de bens e direitos. Tudo que você tem em termos de bens e direitos, pessoal, se você tem um carro, se você tem uma casa, se você tem ações, se você tem investimentos de renda fixa, você tem que declarar aqui na parte de bens e direitos. Com fundos imobiliários e com ETFs não é diferente. E aí, para isso, para cada investimento que você tem, vamos supor que você tem, por exemplo, 5 fundos imobiliários diferentes, que você tem o HGLG11, que você tem o MXRF11, que você tem o XPML11, que você tem vários fundos imobiliários. Para cada um desses fundos imobiliários, você vai precisar fazer um novo lançamento aqui no campo novo da parte de bens e direitos da sua declaração. Então, eu vou fazer uma vez aqui com vocês e vocês vão ter que reproduzir isso conforme for a quantidade de ativos que você tem. Quanto mais diversificada for sua carteira de investimentos, é claro, mais longa, mais trabalhosa vai ficar a sua declaração. E para declarar um fundo imobiliário, você vai vir aqui na parte de grupo 7, fundos, e vai vir num código de fundo de investimento imobiliário, que olha, código 3. Então, o grupo é o 7. E o código é o 3. E aí você vai colocar aqui o CNPJ do fundo. Aí você pode perguntar assim, Sofia, não tenho ideia de qual seja o CNPJ do fundo. Pessoal, não é difícil de você encontrar essa informação. Basta você dar um Google, Coloca aí, por exemplo, HGLG11, CNPJ. Que um dos primeiros resultados que você for ver no Google é o CNPJ do próprio fundo. E na discriminação, o que você vai colocar? Na discriminação, você vai ter que colocar a quantidade de cotas que você tem. Vou colocar aqui, por exemplo, 50 cotas do fundo imobiliário HGLG11 com o preço médio. E aí, pessoal, você precisa colocar o seu preço médio de compra, Se você fez uma única compra para fazer a aquisição dessas cotas, é o preço que você pagou para adquirir essas cotas. Isso geralmente vem na sua nota de corretagem, que é como se fosse a notinha fiscal das suas compras e vendas que você faz no sua bolsa de valores. Vou mostrar aqui na tela um exemplo do que é uma nota de corretagem, que eu estou utilizando o exemplo do Banco Inter. E para cada compra ou venda, cada operação em bolsa de valores que você faz aí pela sua corretora, você tem uma nota de corretagem. E é com base, então, no preço de compra que você fez de um determinado ativo, é que você tem o seu preço médio de compra. Se fez uma única compra, o preço é aquele único preço que você pagou por aquele ativo, e se você fez várias compras ao longo do ano, você tem que fazer uma média ponderada, dos preços de compra que você pagou ao longo do ano, para você colocar aqui o seu preço médio. No vídeo desse ano, em que eu falei sobre a declaração de ações, eu ainda dei uma dica muito importante, de uma forma fácil, que facilita a sua vida na hora de calcular o preço médio. Vou deixar esse vídeo, inclusive, aqui nos destaques. E aí, aqui calculado o preço médio,
tá? Eu vou estipular aqui um preço médio, não vou fazer com valores, né, dos investimentos que eu tenho, apesar de eu ter o HGLG11 em carteira, eu não vou utilizar dados reais pessoais meus. E aí vamos supor então que eu comprei essas 50 cotas aqui a R$ 163,59. E é isso, pessoal, que você precisa colocar aqui. Ele é um ativo negociado em bolsa? Sim, a gente comprou esse fundo imobiliário em bolsa, né, sob o código HGLG11. E aí, o que você vai vir colocar aqui embaixo, né? Situação em 31/12/2021 e situação em 31/12/2022. E aí que tá o pulo do gato. O que a Receita Federal quer com esses dois campos, né? Ela quer saber se é um novo tipo de ativo que você não tinha em 2021 e que você comprou ao longo de 2022. E aí, se for esse o seu caso, você vai deixar esse campo aqui, né? Situação em 31/12/2021 zerado, e você vai só preencher o campo situação em 31/12/2022 com o valor, né, do número de cotas que você tiver multiplicado pelo seu preço médio, né, que foi o valor patrimonial que você encerrou o ano. Perceba que a Receita não quer saber, né, quanto que vale a ação em 31/12, ela não quer saber quanto que vale a ação hoje. O valor que você tem que pôr nesse campo aqui é o número de cotas que você tem desse ativo que você finalizou o ano de 2022, multiplicado pelo seu preço médio. Já se o seu caso é de uma pessoa que tinha esses ativos de anos anteriores e trouxe ele ao longo desses anos, não comprou nem vendeu nada em 2022, tanto o campo situação em 31/12/2021 quanto o campo situação em 31/12/2022 vão se manter aí com os mesmos valores, indicando que ao longo do ano de 2022 você não mexeu, né? Você manteve a sua posição patrimonial inalterada. Já se é um tipo de ativo, né, que você trouxe de anos anteriores e que você vendeu parcialmente ou vendeu totalmente em 2022, como que vai ficar a situação desses campos aqui? No campo situação em 31/12/2021, você vai copiar isso da sua declaração que você fez no ano anterior, né, em 2022, relativa ao ano calendário 2021, e no campo situação em 31/12/2022 você vai apurar. Você vendeu tudo que você tinha? Se sim, você vai zerar esse campo aqui. Se você vendeu parcialmente, você tem que ver quantas cotas você ainda tinha em 31/12/2022, vai multiplicar pelo seu preço médio de compra e perceba, as vendas que você faz não alteram o seu preço médio de compra, né? A única coisa que altera o seu preço médio de compra são as novas compras que você faz, e você vai colocar esse seu valor, a sua posição aqui, com o seu saldo residual nesse fundo que você não vendeu totalmente, aqui no campo situação em 31/12/2022. E aí, pessoal, deslizando aqui, descendo mais ainda a tela, a gente consegue perceber que a Receita ainda quer mais informações da gente aqui, olha, rendimentos associados. Provavelmente, se você investe em fundos imobiliários, inclusive eu tenho um vídeo que eu falo sobre o guia dos fundos imobiliários, vou deixar ele aqui em cima nos destaques. Se você investe em fundos imobiliários, provavelmente você faz isso para receber, né, os famosos dividendos que são pagos mensalmente pelos nossos fundos imobiliários aqui no Brasil. E, obviamente, esses dividendos, apesar de serem isentos de imposto de renda, né, uma coisa é ser isento de imposto de renda, outra coisa é não ser obrigatório você declarar. E você tem que declarar os seus dividendos, ainda que eles sejam isentos de imposto de renda. Uma coisa é incidência de imposto, outra coisa é declaração de investimento. São coisas um pouquinho diferentes. E apesar dos dividendos serem isentos de imposto de renda, eles têm que ser declarados na sua declaração anual de imposto de renda. E a gente vai fazer isso aonde, pessoal? Dividendos não são isentos de imposto de renda? Então a gente vai declarar aqui no informar rendimentos isentos. E aí vai abrir um outro campo aqui para a gente preencher, né, com os dividendos que a gente recebeu desse investimento ao longo de todo o ano de 2022. E aí você pode estar se perguntando, mas como que eu vou saber, né, quanto que eu recebi de dividendo? Você disse que para calcular o preço médio a gente precisaria consultar as notas de corretagem, beleza? Você mostrou aqui o que é. E por onde que a gente consulta quanto que a gente recebeu de rendimentos? E você vai fazer isso por meio do informe anual para fins de declaração de imposto de renda que a gestora do seu fundo imobiliário vai te fornecer. Aqui eu trouxe um exemplo do informe do próprio HGLG11, né, um dos fundos imobiliários mais antigos que a gente tem no nosso mercado financeiro. E aqui no próprio informe dele, ele me conta, né, quanto que ele me pagou de rendimentos. Aqui, olha, se a gente vier aqui no campo 4, rendimentos isentos, a gente vai ver que em 2022 ele me pagou R$ 722,50. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse CNPJ que está inscrito aqui, ó, que está sendo informado neste informe, a gente vai pegar esses rendimentos e a gente vai colocar então aqui na declaração, olha, vai colocar aqui o CNPJ da fonte pagadora, automaticamente o programa já puxa o nome da fonte pagadora, que aqui nesse caso não é mais o CNPJ do fundo, e sim da administradora do fundo, vai colocar aqui o valor de R$ 722,50 e vai clicar em OK e vai salvar essas informações na nossa declaração. Perceba que ainda tem uma outra informação aqui que no caso desse meu informe ele está zerado,
mas que geralmente é alvo de muitas perguntas de vocês, que são os chamados créditos em trânsito. Muitas vezes vai vir algum número aqui no seu informe de rendimentos, informe esse, pessoal, que você inclusive consegue obter online pelo site da gestora aí do seu fundo imobiliário. Então dá um Google aí, pesquisa qual que é a gestora do seu fundo imobiliário, vai no site dela e baixa esse documento, caso você ainda não tenha recebido automaticamente por e-mail. Algumas gestoras já mandam isso por e-mail para você. E para muita gente vai vir um valor aqui de créditos em trânsito. E o que é isso? Que diabos é um créditos em trânsito, Sofia? E é o seguinte, pessoal, tem alguns fundos que eles podem notificar, né, já informar para a Receita que você tem valores a receber dele que não deu tempo desse fundo pagar para você em 2022. E aí eles são chamados de crédito em trânsito, porque o fundo já apurou que vai pagar isso para você, mas isso não foi feito em tempo hábil durante o exercício do ano de 2022. E aí aparece para vocês como créditos em trânsito com saldo em 31/12 de 2022. E onde que você declara isso? Basta criar aqui um novo campo, né, um novo lançamento em bens e direitos. Coloca aqui outros bens e direitos e você coloca aqui, olha, discriminação, créditos em trânsito do fundo e tal. Você dá uma explicadinha aqui na descrição e coloca aqui os campos, né? Situação em 31/12 de 2021 e situação em 31/12 de 2022, que tá resolvido. E se você, né, não vendeu fundos imobiliários ao longo do ano de 2022, a sua declaração termina por aqui. Mas se você, né, fez vendas de fundos imobiliários, aí você precisa declarar essas suas vendas. Ainda que não haja incidência de imposto de renda, né? Se você, por exemplo, teve um prejuízo, você ainda assim precisa declarar essas suas vendas aqui no campo renda variável, operações em FI ou FIAGRO. E aí perceba que vai abrir um campo aqui com todos os meses do ano para você preencher o resultado de cada mês. E vamos supor que você, então, por exemplo, no mês de maio, você vendeu alguns fundos imobiliários e você teve um prejuízo, né, de R$100. Você vai lançar aqui esses R$100. Inclusive, esse prejuízo, ele fica aí como um prejuízo, entre aspas, de crédito, para você abater com futuros impostos que você venha pagar aí na parte de vendas de fundos imobiliários. Isso porque, se você não sabe, agora você vai ficar sabendo, qualquer valor que você vende de fundos imobiliários aqui no nosso país, se você tem lucro, se você tem ganho de capital com essa venda ela é tributada na alíquota de 20%, ou seja, 20% do seu lucro você vai ter que recolher na forma de imposto de renda até o último dia do mês subsequente a essa venda com lucro que você fez para os cofres públicos, para a Receita Federal. Você faz isso por meio da geração de um documento que se chama DARF, Documento de Arrecadação da Receita Federal. Nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima nos destaques, eu te ensino como gerar esse DARF, e até o último dia útil do mês seguinte a essa venda, você tem que gerar esse documento e você tem que fazer o pagamento. Para ir na declaração anual aqui, você precisa só sinalizar que você fez essa venda e que você pagou. Quer ver como que funciona isso aqui na parte da declaração? Vamos supor que em outubro eu fiz uma venda, né, em que eu tive lucro, eu tive R$500 de lucro, né, eu coloco aqui R$500, e aí perceba que há aqui uma geração de um imposto a pagar, né, a alíquota de imposto 20%, e há aqui um imposto devido de R$80. Ou seja, até o último dia útil de novembro, eu deveria ter gerado um DARF e ter pago esse valor aqui de R$80. Isso eu não fiz, eu vou ter que fazer agora, pagando juros e multa, né? Mas ainda é tempo de regularizar, para que você venha aqui então na declaração anual e só coloque, olha, eu paguei esse imposto, tá tudo resolvido. Olha que coisa interessantíssima. Né? Em tese, eu tive um lucro de R$500 aqui, e 20% disso daria o quê? Um imposto a pagar de R$100. Mas a Receita está me cobrando apenas 80. E por quê? Porque ela errou o cálculo? Não, pessoal. Porque você informou um prejuízo anterior. E prejuízos anteriores, né, eles são utilizados para bater a base de cálculo do seu imposto a pagar. E aí, se a gente fizer 500 menos 100, dá 400. E aí, 400 que é a base de cálculo do seu imposto. Se a gente tira esse prejuízo daqui, olha, perceba que o meu imposto a pagar ele aumenta, olha. A base de cálculo sobe para 500 e o meu imposto de 80 sobe para 100. Então, por isso que é muito importante você anotar aí os seus prejuízos e lançar isso na declaração anual, porque é uma forma de, com prejuízo, você pagar menos imposto quando você obtiver um lucro, né? Inclusive, retorno a falar para vocês. Assistam o vídeo que eu fiz para aqui pro canal sobre ações, que lá eu te conto uma forma muito simplificada de você apurar esses lucros, os seus prejuízos e tornar a sua declaração anual, né, algo menos chatinho de fazer, algo mais tranquilo. E aí perceba que aqui a gente lança então os prejuízos com o sinal negativo na frente, a gente lança os lucros. E aqui você pode, inclusive, né, lançar o imposto retido no mês, segundo a Lei 11.033 de 2024. E o que é esse imposto, pessoal? É o chamado imposto de renda dedo duro. Em todas as notas corretagens de vendas de ativos que você faz na nossa bolsa, há a cobrança de um imposto de renda. Olha aqui, tô com essa nota de corretagem aqui. Olha esse exemplo, olha, em IRRF,
né, no valor de 70 centavos. Esse é o chamado imposto dedo duro, que é o imposto que ele é cobrado na sua nota de corretagem para avisar para a Receita, olha, essa pessoa aqui está fazendo uma venda que pode potencialmente ser tributada. Isso já acende uma luzinha vermelha lá na Receita Federal. Não quer dizer que necessariamente você tem que pagar imposto de renda, mas a Receita Federal já fica lá de olho, né, com uma lupa nas suas operações, para muitas vezes aí te pegar aí no pulo do gato. E aí, se você quiser então ter de volta esse valor que foi cobrado de você, basta você declarar aí no mês em que você fez a operação de venda, nesse campo imposto retido no mês, que há essa compensação. Eu deixo isso pra lá, pessoal, eu acho que é muita confusão, né? Vocês viram que foi 70 centavos, né? Se foram valores pequenos assim, eu não acho que nem vale a pena você ficar se preocupando com isso, né? Só se forem valores maiores aí, que aí vale a pena você lançar nessa parte da declaração. Mas basicamente é isso que você tem que fazer se você vendeu ativos ao longo de 2022, né? Se você obteve lucros, lançar aqui os seus lucros. Se você obteve prejuízos, lançar os seus prejuízos. E nisso se encerra a nossa parte aqui de declaração dos nossos fundos imobiliários. E no início do vídeo, eu prometi que eu falaria também de ETFs. E basicamente, pessoal, ETFs é o mesmo raciocínio, né? Você vai lançar eles aqui em bens de direitos, o código já é outro, o grupo é o fundos, o código já não é fundos imobiliários, mas sim demais fundos de índice de mercado, chamados ETFs, né? E aí você vai colocar aqui com o mesmo raciocínio, né? Quantas cotas você tem daquele ETF, a situação em 31 de 2 de 2021, em 31 de 2 de 2021, se é negociado em bolsa, qual que é o código de negociação. ETFs aqui no Brasil não distribuem dividendos, então você não tem que se preocupar em lançar os dividendos, mas se você vendeu, você tem que lançar aqui na parte, né, de operações comuns em renda variável. Você vai vir aqui na parte de mercado à vista, ações, e você vai lançar de acordo aí com o mês em que você fez sua operação de venda, né? Vamos supor que junho, se você teve um prejuízo, você lança o valor, né, de prejuízo que você teve com um sinal negativo na frente, por exemplo, um prejuízo de R$100. E se você depois teve, por exemplo, um lucro, você lança aqui, né, o valor que você teve com o lucro na venda dos seus ETFs. É importante você lembrar que qualquer lucro que você tenha na venda de ETFs, esse lucro ele é tributado na alíquota de 15%, né, ao contrário dos fundos imobiliários, que a tributação é de 20%, e você também, assim como os fundos imobiliários, você tem que gerar um documento de arrecadação fiscal até o último dia, né, do mês seguinte à venda, recolher esse imposto, para aqui embaixo, né, na parte de imposto pago, você tão somente, né, falar que você pagou, aqui ó, no campinho de imposto pago. E você também, inclusive, né, pode compensar o imposto de renda dedo duro, que é esse daqui, olha, imposto de renda a compensar, lançando aqui aqueles centavinhos ou aqueles pouquinhos reais que podem ter sido cobrados aí na sua nota de corretagem. E pessoal, ETF é algo muito parecido aí, né, com os nossos fundos imobiliários, tem um tratamento tributário bem parecido e o racional de investimentos então é o mesmo, né? O que vai mudar é o código lá na parte de bens e direitos e aqui o campo que não é operações com fundos imobiliários, mas sim operações comuns, mas o racional de apuração, né, de lucro é o mesmo. O que vai diferenciar é só a alíquota de imposto de renda, que no caso de fundos imobiliários é de 20% e aqui de ETFs é de 15%. E no caso de ETFs tem a grande vantagem, né? O grande descomplicador, na verdade nem é uma vantagem, mas é um descomplicador na hora de declarar a sua declaração anual, que é que eles não pagam dividendos, né? Apenas os ETFs americanos, né? Se você nunca investiu nos Estados Unidos, inclusive tem um vídeo aqui, fica o convite para você conhecer como que funciona o mercado norte-americano de investimentos, e só os ETFs norte-americanos que estão ao nosso alcance, que pagam dividendos lá nos Estados Unidos. E basicamente essas eram as informações que eu queria trazer para vocês com relação ao imposto de renda, a declaração de imposto de renda de fundos imobiliários e ETFs. E se você tem alguma dúvida, alguma observação, uma sugestão, coloca aqui para mim embaixo nos comentários. Por hoje é isso e até a próxima!